Não adianta migrar do discurso do pastor para o discurso do professor. Entendeu? Não, você tem que pensar por si mesmo. As denominações deveriam incentivar a questão da educação. É interessante você ter essa pluralidade, sobretudo. A partir do momento que a gente tem um discurso dominante, vamos pensar apenas de um jeito, eu acho que isso é perigoso. Mas ele fala, Eduardo, rapaz, eu tive algumas matrículas que o que determinou foi porque eu tenho banheiro masculino e feminino. Boa noite, pessoal. Está começando mais um No Plano 7, o seu podcast. Você que está aqui de curioso, eu te convido a ir lá, se inscrever, ativar o sininho para que você receba conteúdos de qualidade. Nesta noite nós temos um convidado que vai falar um pouquinho sobre educação, Eduardo Mascarenha. Tudo bem, Eduardo? Boa noite, tudo bem, Anderson? Obrigado pelo convite. Espero que tenhamos um bom papo aqui, né? Consigamos ter uma conversa agradável aqui. Show de bola. Meu amigo Eliomar Artvoz também com a gente aqui para contribuir com esse papo. Pois é, eu também estou no podcast No Plano 7, né? Então, vamos lá, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos ativar o sininho e vamos se inscrever. É isso aí. Eduardo. Prazer, obrigado. Gente. Eu que agradeço. Prazer, obrigado pela presença. Uma grande honra para a gente recebê-lo. Poxa, obrigado. Fico podcast. Feliz. Espero poder contribuir com alguma coisinha. Com certeza, muito. Alguma coisinha. Eduardo Mascarenha, vem de onde? Quem é esse cara? Porque de Cachoeiro parece que não é. Tem o porta, torta, né? Porteira, portão. Portão, meio puxado. Eu sou de São Paulo, nasci de São Paulo, capital. Fiquei lá a vida toda até vir receber o convite aqui para vir para Cachoeiro. Eu estava numa cidade colada em São Paulo, na região metropolitana, chamada Cotia. Encostado em São Paulo, mesma loucura, mesma agitação. E aí, em janeiro agora, tem umas 3 semanas, recebi o convite para vir para cá, para assumir o Colégio Adventista aqui de Cachoeiro. E tem sido uma experiência muito bacana, muito legal, povo muito legal, muito receptivo. Ainda não tive tempo, né, pela correria de começo das aulas, de conhecer um pouco mais de Cachoeiro, que, como estava conversando aqui em off, né? Até agora foi da escola para casa, de casa para a escola, é o caminho que eu decorei. Mas quando você precisar, quando você tiver tempo, né, de fazer um tour pro Cachoeiro, você fala comigo que nós vamos... Pode deixar, quero conhecer. Uns pontos aqui muito bacanas da gente conhecer. Poxa, que legal, vamos sim. E aí vim para cá, cheguei com a minha família, né, sou casado, minha esposa, 2 crianças em casa. E viemos, topamos aí o desafio de mudar de cidade, né, mudar de estado pra gente. É a primeira vez que a gente faz essa mudança, assim. E tem sido uma bênção até agora, sabe? Uma mudança meio radical, não? Bem radical, né? Bem radical. Dentro da rede adventista, é comum as mudanças, né? Não é costume, principalmente o pessoal que fica na gestão das escolas, não é costume ficar para sempre. A ideia é que circule, né, para que se renove, enfim, é para o progresso de todos. Mas geralmente acontece, mais comum acontecer ali dentro da própria cidade, dentro, né, nas proximidades. Agora, essa mudança de estados, ela é um pouco mais difícil de acontecer. E aconteceu comigo, e aí eu vim para cá. Você é adventista desde criança ou se converteu? Sou nascido e criado na igreja adventista, minha mãe também nascida e criada, quem se converteu primeiro foram meus avós, né? Maternos e paternos. E aí meus pais se converteram, se conheceram por causa da igreja adventista. Minha mãe é de Fortaleza, minha mãe é do Ceará. E aí ela foi a São Paulo para estudar, para fazer, professora também, foi fazer o curso de pedagogia, magistério na época, né, hoje pedagogia. Sim. E aí conheceu meu pai, se casaram, e aí o resto é história, dentro da igreja adventista, né. E aí hoje eu, minhas irmãs, todos pertencemos. E com essa voz grave assim, pode ser um pouco cansaço também, né. Tem voz de locutor, cara. Opa, tem um espaço aqui para mim também. Você é locutor ou cantor? Nenhum dos dois. Não fui, Deus me deu esse dom. Aí eu bato palma. Eu bato palma. É um instrumento também, né? É um instrumento, não deixa de ser. Deixa de ser. Tá na gestão de uma escola, né, do porte da sua, né? Eu acho que é muito bacana isso. Ajuda, né? Dizem, eu sou alto também, né? E aí o pessoal... Chega junto. Diz que dá uma marca presença, né? É isso que eu quero dizer. A gente ficou minúsculo perto desse cara.
Dizem que no céu a gente vai crescer, ter altura, né, de 4 metros. Lá eu tô dando menos trabalho para Deus nesse sentido. Eu já falo diferente, né? Que aqui a gente pode crescer mais um pouquinho, né? Porque tem a última esticadinha, né? Aí você cresce mais um pouquinho. Aquela final ali já era. A última esticadinha. No caso, você é formado em História, né? Isso, História. Comecei a carreira na educação. Foi formado pela Adventista também? Não. Fui formado em outra universidade, Universidade de Santo Amaro, lá em São Paulo. Sou formado em História. Eu comecei trabalhando na educação, na verdade, antes de ser professor, né? Eu entrei na rede adventista como monitor de alunos, né? E aí fui monitor, aí tem um cargo acima, que é o que a gente chama de disciplinar, que meio que chefia os monitores, cuida, como o nome bem diz, né, da parte disciplinar. E aí me formei em História. Na verdade, quando eu saí no ensino médio, fiz Direito, né? Comecei a fazer Direito, aí trabalhei na escola, gostei, fiz História, aí me tornei professor de História. E aí dei aula de História, Filosofia e Sociologia, quando recebi o convite para ir para a parte da gestão mesmo, né? E aí passei por algumas escolas e estou aqui agora, graças a Deus. O professor de História eu acho muito interessante, cara. Então, um grande conhecedor, né? Grande né? Não, em vários aspectos, né? Mas a questão da história, né? E eu, por exemplo, né, sou curioso em histórias. Eu acho isso muito legal. Foi apaixonante minha faculdade, assim, sabe? Eu quando resolvi largar o Direito, pensei, o que gostaria de fazer, o que tem mais a ver comigo. E aí, cara, História, Dentro da religião, assim, e tal, né? Você escolheu História, né? Uhum. E a História é um dos fatos que mais tem um processo meio que ideológico exacerbado dentro da história. Tem. Como que foi enfrentar isso lá, nesse curso de História? Essa é uma história boa, porque existe, como você disse, muito forte, né, uma presença você pega autores que são referência, né, nas ciências humanas. A gente sabe aqui de cabeça, a gente ouve, né, ainda mais com a situação hoje de internet, divulgação e tudo mais. Você tem aí Marx aparecendo, você tem Nietzsche, você tem alguns outros camaradas que são ateus, né, e além de ateus fazerem, em alguns momentos, tem algumas declarações fortes, né. Marx, por exemplo, vai falar que a religião é o ópio do povo. Isso vai forte, e aí você está ali naquele momento, você começa a se questionar de muitas coisas. Como eu disse, sou nascido e criado na igreja, então você vai para a faculdade com algumas certezas, e de repente essas certezas se chocam, mas o legal, Deus que eu acredito, pelo menos, não é um Deus que é contra as dúvidas, muito pelo contrário, né? Ele fala, vinde fazer prova de mim. E nesse contexto eu fui me entendendo, fui amadurecendo e minha fé foi fortalecendo também. Existem questões, eu entendo que não vou conseguir responder tudo, né, para mim, mas aprendi também a confiar mais, a procurar mais, ter mais as respostas e saí fortalecido. Sinto que saí fortalecido, graças a Deus por isso. Você tem que passar por isso, você tem que ler, você tem que estudar para se formar, mas isso não impactou na minha fé. Me fez questionar, o que é importante, né? Necessário, né? Ter a crítica como companheira. Mas isso não me fez abandonar a fé. Sim. Como que a igreja se comporta com relação a pessoa entrar na faculdade? Eu, por exemplo, sou batista, né? Uhum. E lá, geralmente, na minha igreja, o pastor sempre dá uma orientação. Até mesmo falando um pouco sobre essas questões. Legal. Né? Que pode se enfrentar dentro da faculdade. Na Adventista tem esse processo? Sempre existe a preocupação, né? Porque, pensa, né? A pessoa quando vai entrar na faculdade, via de regra, a pessoa está recém-saída do ensino médio, está se formando ainda, né? Está se entendendo como gente. E, de repente, você chega lá e tem um monte de outras coisas, principalmente as pessoas que são ali da igreja há muito tempo, que são novidades e que fazem sentido. Nem estou falando que é o certo ou errado, só estou falando que o discurso faz sentido. Então, de certa forma, essa preocupação, sim, de convencer, de conversar e tudo mais, de orientar e de, principalmente, incentivar a pesquisar, né? Tá bom, ele está falando lá, mas vá atrás, né? Não fique apenas com o discurso Não adianta migrar do discurso do pastor para o discurso do professor, entendeu? Não, você tem que pensar por si mesmo. A igreja não é contra hipótese alguma, tanto é que nós temos faculdades,
Né? Sim. Nós temos universidades, e na universidade você não ensina simplesmente o que você quer. Você precisa seguir toda uma legislação que o MEC propõe e tudo mais. Dentro das nossas escolas, trazendo para o ambiente, né, para a minha realidade mais, a gente tem que ensinar, por exemplo, o evolucionismo, para dar um exemplo. Sim, né? sim. Que vai contra o que a gente acredita, vendo a Bíblia e tudo mais. Mas eu ter contato com isso não necessariamente tem que ser contrário à minha fé, muito pelo contrário. Você entende, porque você tem que entender, mas a gente não fala que não pode nunca entrar em contato com isso. Entre em contato, mas questione, estude, tente saber, e a igreja tem as suas posições. Na verdade, quando o ensino ele é bem direcionado, ele faz bem. Uhum. Entendeu? Uhum. Quando ele vem com um excesso de intenção, sim. Aí ele está querendo formar. Tem esse lado também. Tem, né? Se for lembrar das aulas da faculdade, sempre tem uma parte ali de quase que uma pregação em alguns momentos, né? E professores ótimos, excelentes, maravilhosos, assim, mas ele vai falando, a pregação no sentido de que ele vai falando com paixão daquilo, né? Obviamente, não posso julgar a intenção dele, né? Mas eu percebi que ele falava com paixão, com gosto, vivia aquilo. E beleza, tá ok, tranquilo com relação a isso, né? Cabe à pessoa que discorda disso analisar isso criticamente, né? Mesmo dentro da igreja a gente fala, a gente incentiva. Mesmo que seja o pastor que esteja falando, vá lá na Bíblia, confere, né? Isso faz parte. O questionamento faz parte. Jesus fazia muitas perguntas. Sim. Que farei eu herdar para a vida eterna, pai? Então, o que você me fale dos mandamentos? O que você acha que tem que fazer? Por aí vai, né? Muitos questionamentos. Agora, uma curiosidade, né? Você na faculdade, Uhum. Você que tem, né, foi criado dentro da igreja adventista, né? Uhum. Na faculdade você tem lá o católico, né? Sim. Diversas religiões. Sim. E o adventista, ele tem algumas coisas, né? Igual, por exemplo, né, você não come carne de porco. Sim. E o sábado, na questão de guardar. Uhum. E como que é esse impacto aí com as outras religiões ali dentro da faculdade, ali com os outros alunos, a convivência daquilo ali, deu para administrar bem? Deu. Na faculdade tem, eu até hoje, né, a gente tem contato pelo grupo do WhatsApp, acabou que, curiosamente, com quem eu mais me aproximei ali, mais conversei, tenho contato até hoje, um deles é católico, por exemplo, né, o Iranildo. E a gente conversava, eventualmente. Eu lembro que uma época eu estava lendo um livro sobre a Trindade, né, da Igreja Adventista, eu levei para a faculdade, E aí ele veio cá, pai Eduardo, vamos conversar sobre isso, e sempre respeitoso. O problema é quando deixa de ter o respeito, né, no meio dessa conversa, aí que fica chato. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma, e era uma pessoa até que próxima também, não tenho contato hoje, mas ela, né, não acreditava, ela tinha uma veia mais para o espiritismo, acreditava em espíritos e tudo mais. E uma vez ela perguntou, como é que você imagina que seja o fim do mundo? E eu fui falando, né, como é que é a doutrina da Igreja Adventista. Ela começou a rir, né, ela achou engraçado, ou estava debochando, não sei, enfim. Aí naquele momento eu parei e falei, não vou continuar conversando porque não tem conversa, aí debocha, aí fica chato. Você estudava à noite? À noite. Então sexta-feira você não ia, não? Não ia, aí tinha que correr atrás, fazia trabalho, coordenador, me ajuda, professor, pelo amor de Deus. Mas tinha uma compreensão... Tinha. A faculdade que eu fiz, que era quando ela foi fundada por um membro da Igreja Adventista, o Dr. Milton Cruz. Então ela tinha esse histórico de já não ter aula na sexta-feira à noite. Aí ele passou para frente, né, foi vendido, só que sempre teve um público muito grande de adventista por já ter essa facilidade. E aí eles mantiveram algumas facilidades, começou a ter aula na sexta-feira à noite, mas mantinha essa facilidade. Então, graças a Deus, eu não tive maiores problemas com isso. Não tive. Tem outros colegas que estudaram em outros lugares que tiveram mais problemas com isso. Mas eu, no meu caso, graças a Deus, eu não tive problema com isso, não. Essa questão de educação na Adventista, ele inicia quando? Assim, praticamente, colégio? Quando a gente pega os fundadores da Igreja Adventista, tem uma em específico, que é Ellen White, que a gente acredita que é uma profetisa, uma pessoa que escreve muito, uma escritora estadunidense, ela sempre vai incentivar. Ela tem um livro chamado Livro Educação, então ela sempre incentivou muito, então desde os primórdios.
a Igreja Adventista vai começar o seu movimento ali mais ou menos em 1844, com a Grande Depressão. Desse movimento sai o movimento adventista. Então, ali final do século XIX, começa o movimento adventista. Já em 1896, você tem a primeira escola adventista aqui no Brasil. Então, bem antes, você tem Quando? 1896. Rapaz! Então, a gente tem aqui no Brasil 125 anos de história. Então, 125 não, desculpa, eu sou de humanas, né? Então, as contas, 128 já a gente está chegando, né? Por aí, depois o pessoal faz as contas. Sou de humanas. Então, a gente tem uma tradição muito grande com a educação. Começa, né, como muitas outras igrejas têm, aquela questão na Igreja Católica, né? A catequese, a escola dominical, né, em outras igrejas, e a gente chama de escola sabatina, e aí sai desse ensino somente focado na religião e também entra para o ensino regular mesmo, né? Então, desde 1896 a gente está aqui no Brasil, no mundo, por aí vai. E ininterruptamente, começou no Sul, veio subindo e tal. Então, sempre foi muito forte essa questão dessa preocupação do ensino. E essa escritora, que é Ellen White, ela é muito enfática, ela fala do ensino, fala para que serve, então ela dá um direcionamento muito legal. E, curiosamente, muitas coisas que a gente encontra hoje, né, nos manuais de pedagogias modernas, é uma questão de integralidade, que é para você formar não pessoas apenas boas para ler, para escrever, para fazer conta, mas pessoas que sejam úteis. Ellen White, ela já falava isso lá, na década, né, do final do século XIX, ela já falava sobre isso. Né? A nossa primeira faculdade, por exemplo, que é o NASP, tinha um plano de ensino muito antes do Brasil ter um plano de ensino. Né? Os primeiros vão aí remontar, se a minha memória não estiver ruim, ali na década de 40 no Brasil. Antes disso a gente já tinha plano de ensino e tudo mais. Então sempre teve essa preocupação de ter uma excelência. E a gente, né, puxando sardinha para o meu lado ou não se ficam 125 anos no mercado, assim, na praça à toa, né? Mas isso era, de repente, uma certa previsão do que o mundo se tornaria ali na frente? A gente entende que ela é uma profetisa, então tem muitos dos escritos delas falando sobre questões que a gente fala, né? Sobre o fim do mundo e tudo mais. Mas era uma preocupação para a época também, ela escrevia para a época dela também. Já naquele momento ela já tinha essa preocupação de formar pessoas de caráter, né? Pessoas que sirvam não apenas a si mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito: quem apenas se serve não serve para servir, né? Então ela queria pessoas que praticassem o serviço. Então, tinha essa visão escatológica, né, pensando no fim do mundo, mas tinha também do presente. Isso pega muito atual. Né? A Igreja Adventista não, o Colégio Adventista, quanto tempo que ele já tem em Cachoeiro? Em Cachoeiro ele está desde 2018, se eu não estou enganado. 2018, começou, né? Pertinho ali da pandemia. Sim, teve pandemia. Então, eu passei por ali, foi depois da pandemia que eu vi o colégio. Eu fiquei encantado, cara, quando eu vi o colégio. Falei, poxa, o colégio... Bonito, né, rapaz? Bonito, fachada muito bacana, muito bonito. Aí eu fiquei até curioso em conhecer. Né? Vamos lá. Agora eu vou lá tomar uma cevada. Pode ser. Fechou, pode ser. Pode ser cevada. Porque tem muito tempo, tem muitos anos que eu não tomo, entendeu? Eu também. Não lembro mais do gosto assim. Rapaz, se eu te falar que eu não gosto, mas eu gosto, mas é por questão de gosto. Mas você toma o que no lugar da cevada? Eu não gosto, no café da manhã eu gosto de suco, sabia? Eu prefiro suco do que... também, pode ser, então vou lá tomar um suco. Fechou, combinado. Pode ser um suco, um chazinho. Um chazinho, eu gosto mais do suco mesmo, nem de chá. Nem de chá você gosta? Eu tomo, mas assim, o preferido mesmo é suco mesmo. Voltando para essa questão do histórico aí, né, de ensino, você acredita que algumas denominações sérias, assim como batista, presbiterianos, muitas igrejas tradicionais no Brasil, elas não dormiram no ponto para pensar parecido com vocês? Porque hoje a gente tem uma guerra ideológica muito grande, sim. Principalmente voltada para a política, que na minha concepção, eu não sei o que você pensa porque você é o mestre. Imagina. Né? Que isso. Que eu acho que se tivessem todos acordados, hoje a gente não teria essa pressão de enfiar tudo de goela abaixo para a gente. Olha, é um questionamento muito honesto, viu, Anderson? E o que eu acho, né? Eu acho que sim, eu acho que as denominações deveriam
incentivar a questão da educação. Existem, né, por exemplo, você tem a Presbiteriana, tem o Mackenzie, né, que é uma universidade de referência, Sim. mas eu ainda acho que sim, ainda é pouco, é interessante você ter essa pluralidade, sobretudo, né, sem querer ser liso, ficar em cima do muro, mas já sendo um pouquinho, eu acho que é importante ter a pluralidade. A partir do momento que a gente tem um discurso dominante, vamos pensar apenas de um jeito, eu acho que isso é perigoso. Sim. Então, acho que tem que ter espaço para a educação do adventista, do batista, do ateu, de todos. E aí você tem uma pluralidade maior de pensamentos, e essa pluralidade deveria fazer com que houvesse uma maior tolerância, né? Porque você bem pontuou, né? Na política a gente vê, nos grupos de WhatsApp da vida, que é raiva, é guerra, né? Não, você pensa diferente de mim, você não é meu inimigo. Né? Eu não estou aqui para ir contra você. Uhum. Então eu acho que você teria mais essas possibilidades. E obviamente você teria, eu, né, gosto da ideia de pensar que você tem mais escolas com base numa filosofia pautada na Bíblia, no final das contas. Eu acho que seria interessante também. Então, outras denominações terem, e eu acho que nunca é tarde para começar também, no final das contas, né? Terem outras denominações que tenham essa proposta de ensino seria muito interessante, sim, para promover o debate, para promover a conversa, né? Eu acho que a gente só perde com a cisão, né? Com a divisão. Eu acho que quando a gente conversa, a gente consegue ir para frente, não começar a andar para trás. Assim, eu sou de uma época que eu estudava muito, era a geografia mesmo, Legal. a matemática, a história, tinha lá um pouquinho de coisa, mas o professor não ficava insistindo em nada, cara. O professor não ficava ali falando assim, poxa, isso aqui tá certo. Não. Até na matéria ensino religioso, né? Até tinha, hoje não tem mais, foi excluído. Lá nós temos, né? Nós temos uma matéria que é ensino religioso, que a gente promove ideias, debates pautados na Bíblia, né? A gente não prega a doutrina adventista dentro da sala de aula. A gente entende que existem valores caros na Bíblia, e coisas do básico até, né? O respeito à vida, o respeito ao pai e mãe, né? E a gente debate isso, a gente traz para que o aluno reflita sobre isso. Mas não, a gente ensina a doutrina adventista. Obviamente, né, eventualmente, tem um aluno ou outro que observa o nosso modo, quero conhecer um pouco mais. A gente entra em contato com o pai, avisa, pai, ele quer aprender um pouco, a gente pode ensinar sem compromisso, não que ele vá ter que se batizar ao final da igreja adventista e converter ao adventismo, sem compromisso, mas a gente estuda, conversa e tudo mais. Mas a gente tem, né, o ensino religioso lá tal, e a gente tenta promover o acesso à educação, ser mediadores à educação, à informação, né? As convicções pessoais, aí eu acho que cada um tem a sua, né? Como eu disse, a gente, por exemplo, ensina lá a evolução, né? Porque faz parte do currículo, mesmo nós não acreditando nisso. Nós não acreditamos na evolução, nós da Igreja Adventista acreditamos na criação literal, e nós ensinamos, né? Então você percebe que a gente tenta ter sempre, né, se policia para ter sempre uma educação de apresentar aquilo mesmo para o aluno, né? Os conteúdos, as matérias e tudo mais. Essa guerra política e ideológica tem feito bem para vocês, assim, de mais pessoas procurando? Rapaz, você sabe que a educação. Você sabe que tem. Antes de eu vir para cá, para Cachoeiro, eu passei na escola de um colega meu em Osasco. E ele estava conversando e ele falou um negócio interessante, que ele tem matriculado muita gente na escola dele, muita gente tem procurado, quer saber do pedagógico, óbvio, né? Mas ele fala, Eduardo, rapaz, eu tive algumas matrículas que o que determinou foi porque eu tenho banheiro masculino e feminino. Meu pai. Olha que interessante, né? Curioso. Então, de certa forma, acaba, né, tendo... Por outro lado, é uma pena porque... Como você tem os dois lados, né? De repente uma pessoa que tem uma visão contrária à nossa, né? De repente mais progressista, ele cria um certo conceito prévio, um preconceito. Sim, né? sim. E aí afasta a oportunidade da gente e entra na questão do diálogo, entendeu? Sim, eu acho que então tem o ônus e o bônus disso, né? Então a pessoa que quer, ela já procura a gente porque sabe que a gente entrega também valores.
né? Entendi. Mas tem esse outro lado também, porque afasta eventuais pessoas que poderiam estar lá e não estão por simplesmente não querer conversar, não querer conhecer, né? Eu assim, até de imediato, quando aconteceu um fato lá em casa, eu falei assim, eu preciso de trazer alguém Legal. de um ensino diferente pra gente conversar sobre o assunto, né? Eu cheguei em casa um dia e fui pegar um material escolar didático do meu menino. Quantos anos? Fazendo 5 anos, fazendo o pré-1. Entendeu? Não vem ao caso de quem é a pessoa, do que fez ou do que não fez, mas estava incentivando o meu filho como referência Marielle Franco. Uma criança de 5 anos no pré-1, cara. E aí, tipo assim, isso meio que me revoltou. Porque, cara, 5 anos não é idade para criança ficar aprendendo sobre política. Não é o momento ainda. Não é o momento, não tem maturidade. Por que vem trazer um assunto desse tipo, entendeu? Então, é assim, me despertou essa curiosidade de saber como que é o comportamento do Colégio Batista, do Colégio Adventista, das pessoas que trabalham com religião. E pelo que eu sei, pelo que algumas pessoas comentaram comigo, é que, na verdade, segue só um processo de ensino, não tem nada de esses processos ideológicos, políticos e tal, essas coisas vocês acabam não se envolvendo. Eu, inclusive, até oriento, né, os professores, né, a gente recebeu alguns professores novos, que não são adventistas, inclusive, mas em sua maioria são cristãos, de outra denominação, batista e tudo mais. Eu até oriento, falo, professores, se protejam de entrar justamente nesses debates, nessas bolas divididas, entendeu? Porque eu acho que ali o momento da sala de aula é o momento do professor ser mediador do conhecimento, não necessariamente formador de opinião. Ele vai ser. Por quê? Porque quando a criança está na sala, naquele processo ali, naquela sinergia entre professor e aluno, a criança ela tende a ter como referência o professor também. E aí o que o professor fala tem muito peso. Então, involuntariamente, o professor vai ajudar a formar a opinião daquela criança. Não, se a gente parar aqui e pensar, eu acho que você vai lembrar de algum professor que te influenciou bastante, você vai lembrar de algum professor que te influenciou bastante. E aí o que eu sempre peço, não entre nessas questões. Tem uma questão, principalmente com os mais velhos, né? Nosso material, a gente tem uma editora própria, né? Que é a Casa Publicadora Brasileira, então a gente toma muito cuidado, a gente apresenta aquilo que a criança tem, né? Que as diretrizes passam para a gente, do Ministério da Educação e tudo mais, a gente não entra em algumas bolas divididas como essa, né? Mas o professor estando lá, eu sempre peço, toma cuidado, porque você pode influenciar. Então, apresente os dois lados da história, apresente as duas versões, né? Para dar um exemplo aqui, né? Sou professor de história. Então, chegava lá no 9º ano, período do período militar no Brasil, década de 60. Alguns chamam de ditadura, outros vão chamar de período militar, enfim. Apresenta os fatos. Ó, aconteceu isso, camarada. E agora? Você decide, né? Você é cidadão pensante? Vamos, starta, né? Eu sei que é difícil nos dias de hoje, né? A turma querer pensar muito, mas vai lá, decide. Eu acho que foi uma ditadura. Mas por quê? Por causa disso. Tá bom. É a decisão que você chegou? Beleza. Não, acho que foi apenas um período que os militares tiveram no poder. Acho que não foi ditadura. Por quê? Por causa de... Então, ok, beleza. Apresente. A gente vai influenciar, porque a criança tem um respeito, uma admiração, embora infelizmente tenha diminuído, né, nos últimos anos, mas ainda tem um respeito e uma admiração pela figura do professor. Vai influenciar. Que a sua influência seja positiva e que faça com que a criança, sobretudo, pense, que a criança pense por si mesma. E respeite também, né? Pensando no caso do seu menino, respeite as etapas, né? Há momento que o cérebro da criança está propenso a refletir, a questionar, a pensar. E há momento que não é para isso. Mas assim, eu no lado de cá, eu vejo que a grande diferença, né, de uma escola adventista, vamos dizer assim, para uma escola pública, né? Ok. A escola pública, dependendo da onde a escola, por exemplo, se é uma escola pública num bairro, vamos botar um bairro classe média, né? Mais ou menos. Mas aí nós temos uma outra escola na periferia. Os alunos
são muito diferentes. É. Entendeu? A questão da vontade de aprender, aquele desejo de aprender, lá na periferia, hoje, infelizmente, aquele desejo é muito pequeno. São poucos, se a escola, se a classe tem, não sei, quanto que é permitido na escola? 30 alunos, 35? Depende da faixa, né? Depende da quantidade. Pois é, então vamos os botar, menores você tem que ter menos, os maiores Isso, você pode ter mais alunos. Vamos botar aí a classe com 30 alunos, Ok, né? justo. De 30, às vezes pode salvar 10 com vontade de estudar. E não depende do professor. O professor ele faz de tudo, né? Eu falo isso porque minha esposa é professora, né? Professora de inglês. Ainda mais uma matéria que, né, são poucos que se interessam por essa matéria. Apesar de ser uma matéria necessária praticamente nos dias de hoje. Nossa, fundamental, ela é necessária. Né? Fundamental. Então ela tem essa dificuldade um pouco, entendeu? Mas você sabe que, conversando com colegas, a impressão que eu tenho é que isso é meio universal. Isso não depende de classe social. Isso é talvez seja um mal geracional. Fico meio com receio de cravar assim, mas tenho conversado, tenho percebido que o desinteresse pelo aprendizado tem sido cada vez maior. E aí por N fatores, né? Eu falei isso porque eu tô do lado de cá, né? Sim. E aí eu tô dando uma outra visão, a sensação que eu tenho, né? Eu tenho colegas que dão aula nas escolas públicas, periferias, né? Sobretudo lá em São Paulo. Por exemplo, sou da região do Capão Redondo, né? De São Paulo, uma região periférica e tal. E muitos dos meus colegas são lá. E tem pessoas que... O último colégio, por exemplo, que eu trabalhei em São Paulo foi no colégio de Alphaville, que é da elite de São Paulo. E é meio universal, assim, sabe? Essa questão do desinteresse pelo estudo um pouco. Eu percebo que há muito... Como eu posso colocar? Há muito ruído, há muita... Às vezes falta falar a mesma linguagem, professor e aluno, né? Existem alguns camaradas que vão colocar que parte dessa culpa é do professor também. Por quê? Alguns vão colocar que a gente tem o modelo do século retrasado para o século XXI, né? Então, aquele negócio do professor sentado lá, falando horas e horas e horas e horas e horas, para a geração TikTok não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas tem né? um fator muito desculpa te cortar. Imagina. Tem um fator muito interessante, porque vamos dizer que nos dias de hoje, tudo gira em torno de quê? Da tecnologia. Aí existe ali uma carência, né, de equipamento nas escolas, da formação do professor com o uso de tecnologias. Por exemplo, a maioria das escolas, né, nós temos em Cachoeiro hoje, escolas, estou falando pública, né? Sim. Ela não tem laboratório de informática. Sim. Então isso aí dificulta também o próprio professor. Justamente. Como que ele vai trabalhar. Justamente. Vai trabalhar como? Com o quê? Que material? E vou te falar, a pandemia escancarou isso. Jogou na nossa cara que o nosso ensino aqui no Brasil não estava preparado para lidar com a tecnologia. Eu me formei, não tem tanto tempo assim, fiz minha graduação. E eu vou te falar que o que foi dito ali sobre tecnologia para preparar o camarada lá? Pouco. E o seu filho, né? Você tem filho também? Nem perguntei. Tem então. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 14. Depois eu tenho uma curiosidade. Termina isso. Eu tenho curiosidade, uma pergunta para te fazer. E o seu filho e o meu filho, os meus filhos, eles nasceram imersos nisso. Meu menino eu tenho um de 1 ano e 2 meses, né? Se coloca o celular na frente dele, ele já pega e já começa a mexer, ele já nasceu com isso. Verdade. Então, tem essa questão, que a gente precisa aprender a falar essa realidade. Não vai ter jeito, é a mudança, alguns colocam como involução, não vou fazer esse juízo de valor. Eu só pontuo que é um fato, que as crianças estão no outro. De alguma forma você falou muito bem, então a gente tem que saber, né? A gente tem que se adequar. E assim, esse saber, ele vai um pouquinho além, né? Porque é um saber até de ponderação. Justamente. Né? Justamente. Porque se você simplesmente entregar na mão a tecnologia... Que é o que a tecnologia faz, ela entrega a informação. Então, hoje... Se não tiver um controle, cara... E pior assim, né? Quem hoje decora número de telefone?
Ninguém. Antigamente a gente decorava, né? Verdade. Se eu perguntar o número da minha mãe, eu não sei direito aqui, ou talvez eu saiba o final. Então, se a gente tiver perdido, for preso, precisar dar uma ligação, já era, né? Não tem pra quê. Verdade. É difícil, tá? É difícil. E então, assim, entrega tudo para a criança. Então, a gente precisa fazer com que a pessoa, tudo bem, tenha acesso à informação, mas eu preciso saber ponderar aquilo, eu preciso saber trabalhar com aquilo. Então, essa é uma dificuldade para a gente encerrar aquele ponto anterior. Outra dificuldade também é que isso faz com que a criança se desinteresse. A geração TikTok, imagina. Hoje, uma aula na nossa escola, um período tem 45 minutos, do Fundamental 2. O professor, falando 45 minutos, ele vai torturar aquela criança. Ele vai torturar aquela criança, porque a criança está acostumada com o vídeo. Vocês, né? Vocês têm um canal no YouTube, vocês sabem muito mais. Os shorts do YouTube, os Reels do Instagram, o quê? 15 segundos, 30 segundos. E a criança vê quantos num dia com o celular na mão? Uns 100 daquele? E aí chega a gente lá, a gente quer ficar falando 40 minutos. Eu não estou falando que não tem que falar 40 minutos, mas tem que... O desafio hoje é esse. O desafio hoje é esse. É encontrar. A educação, ela acaba passando por alguns pêndulos, né? A gente tem que achar o equilíbrio, o ponto ali no meio. Tem gente que vê o nosso podcast acelerando o áudio. Acelerando. Áudio no WhatsApp. Áudio no WhatsApp. Eu não consigo ver com menos de 1 minuto e meio. 1 minuto e meio não, né? A velocidade de 1,5. Já me incomoda já. E é o fruto. E como é que faz? Tem várias propostas. Qual que é a certa? Fala aí. Pois é, a curiosidade é o seguinte. Meu filho é especial. Uhum. Meu filho é autista. Legal. Entendeu? Hoje o Colégio Adventista aceita alunos assim? Sim, nós temos algumas crianças lá que tem o TEA, né? Que a gente fala. Temos sim, temos bastante lá as crianças. E a gente tem um olhar diferenciado, né? Porque a gente percebe que... a gente percebe não, né? A sociedade percebe que precisa tratar de maneira igualitária, de maneira inclusiva. Então, a gente tem essa preocupação. Inclusive, essa semana começaram as aulas, né? E é sempre um Deus nos acuda quando começam as aulas. Mas Deus manda, até comentei com a equipe administrativa, né? Deus manda algumas coisas para falar, calma, tá indo, tá no caminho certo, vai dar certo. E a mãe de uma dessas crianças entrou em contato com a gente, falou, poxa, obrigado, meu filho já tá se sentindo bem, tá se sentindo incluído. E cada dia que passa, esse, por exemplo, é um outro desafio da educação, porque a geração agora, não é que a geração tem mais ou menos problemas, não é que é uma geração problemática. E houve uma mudança de mentalidade nas pessoas, nos pais e tudo mais, de cada vez mais procurar entender que aquele comportamento não é frescura, não é preguiça em muitos casos. Tem também. Mas há algo por detrás ali que somente, como diria a minha mãe, a chinela não vai resolver. Tem algumas coisas mais e a gente precisa se preparar para receber esse tipo de criança também. É como que vocês lidam, assim, igual o filho dele é autista, né? E o meu, assim, o caso dele, vamos dizer assim, que é do médio para alto. Ele sabe, ele fala, né? Vai no banheiro sozinho, perde as coisas. Né? Só que ele não tem noção de perigo. Por exemplo, essa escada aí, ele vai na escada e vai embora. Legal. Carro para ele, tanto faz parado como andando. E qual que é o hiperfoco dele? O que acalma ele quando ele... O que ele concentra? Celular. Você sabe que eu tinha lá em São Paulo, que ele adorava trem. E aí quando ele começava assim, a gente já sabia. Aí tinha um desenho que era do Thomas, eu acho o nome do desenho, que é um trem que fala tal, a gente ia lá, pegava o Thomas. Eu queria fazer um paralelo junto com ele, só para você fazer uma conclusiva, e um filho igual o meu, né, que já é um pouquinho ao contrário, que tem altas habilidades, né? Legal. E aí tem que se preparar também, tem que receber. Aceleradinho da Silva. E aí olha o desafio da educação, né? Aí você tem o professor lá, na sala com 20, 25, e aí cada um com a sua peculiaridade. É quase um sacerdócio no final das contas, né? Não, porque veja, né? Imagina, tenho 2 crianças em casa, como eu disse. Para cuidar dos 2 já dá um trabalho. O meu mais novo, mesmo eu brinco, é um terroristazinho. Se colocar ele aqui, rapaz, ele vai subir aqui e tudo tal. E aí o professor vai lá com
30 na sala e tem que dar um jeito, né? Tá lá, a gente tem que fazer a criança ter acesso à educação. Então, olha como que é o desafio. E é tudo junto ali, incluído mesmo. Isso. E aí tem alguns casos, né, que precisam de algum acompanhamento. Então, a gente tem auxiliares de sala lá, que estão próximos ali, né? Tem esse acompanhamento diferenciado, atividades diferentes para cada um, né? Cada um tem a sua peculiaridade. E aí tem as atividades diferenciadas. A gente tem um serviço de orientação na escola, que pega todas as crianças que têm alguma necessidade diferente, e aí passa com os professores, explica, os professores também recebem informações para ir lidando e tentando fazer a inclusão de todos, né? A gente, graças a Deus, tem tido sucesso, né? Mas é sempre um desafio, porque por mais que, vamos pegar o exemplo do seu filho, né? O autismo, ele tem ali uma série de características pertinentes ao autista, de maneira geral. Mas cada um é cada um. Cada um é cada um. Uma outra coisa interessante. Ele é apaixonado por revista. Revista, legal. Revista. Porém, tem um detalhe. Ele só gosta das revistas. Veja, isto Sério? Auto Esporte. Que legal. Ele só gosta de pegar essas revistinhas. E é manipular mesmo, sim, não no celular, é a revista. Sim, na verdade ele pega a revista, ele vai fazer, vamos dizer assim, igual a gente, né? Você dá uma esfolhada nela ali, vai olhando ali, e se tiver alguma matéria interessante, ele para, olha, vai pro Google pesquisar sobre aquilo que ele está. Que legal. Tem essa... Que legal. Aí eu vivo numa luta também, vou até aproveitar a oportunidade, já vou aproveitar e vou falar. Não, eu vivo numa luta que é o seguinte, essas revistas, ela custa a faixa de R$28, 30 e poucos reais cada uma, né? Então eu falo assim, gente, se tiver revista desse naipe aí em casa sobrando aí, junta e manda Passa o endereço aqui para o pessoal mandar, manda né? Pra mim, a doação. Porque ele gosta, cara. Aí cada dia que eu vou, eu sou separado da mãe, né? Então os finais de semana que eu não estou tocando, você tá com ele, né? Legal. E cada dia uma revista. Legal. Igual o Carnaval, por exemplo, né? Ele só dorme com a mãe. Aí a mãe mora em Itapemirim, professora também, né? A mãe é professora de geografia. Legal. Né? Matéria boa também. Essa é a minha ex, né? E a minha atual é professora de inglês. Então, você também tá ligado à educação, não tem jeito. Eu tô bem escorado, entendeu? Mas aí ela vem todo final de semana. Cada dia que eu vou buscá-lo é uma revista. Legal. Então, e assim, ele já espera isso de você. Se você chegar claro, essa revista... A primeira coisa que ele faz é olhar no carro se eu trouxe a revista. Então, quer dizer, né? Sábado, domingo, segunda e terça, né? Sai caro, tá? Já tem que separar a verba do mês. Ele não importa, cara, que seja revista antiga, não, entendeu? Ele gosta. Ele quer ter a revista lá para poder... Ele vai fazer o que eu te falei, vai desfolhar e vai procurar, vai pesquisar. Que legal. Quando ele acha a matéria bacana que ele gosta ali, ele vai dar desfolha e vai procurar. Que legal. Muito interessante isso, né? Legal. E é bom que ele tem a questão da pesquisa, né? Ele gosta de ir atrás, tem a curiosidade, ele vai para cima. O que a gente, né, voltando o que é raro hoje em dia, né, porque a gente tem geração da manchete também, né, o pessoal lê a manchete ali, no máximo, né, a chamada ali e acabou, né. Ele olha a manchete, desfolha e vai ler. Outro detalhe, aprendeu a ler com 4 anos de idade. Nossa, caramba. Eu fui jornaleiro na cidade. Você foi? Vendi jornal. Saía gritando as notícias. Não, o problema não é gritar a notícia, o problema é a pessoa que só fica ali parada na notícia, né? Só na manchete, só. Aí eu gritava, né? Algumas manchetes. Vendi jornal também. Vendeu também? Claro. Que legal. Aí algumas matérias o povo gosta, né? Desastre, então, vendia chama atenção. Pra caramba. A minha carreira como vendedor de jornal foi rápida. Sabe por causa de quê? Não. O problema é de acordar cedo. Tem que ser o primeiro, né? Se não o primeiro, o segundo, no máximo. Mas eu sou músico, então eu me identifiquei mais um pouquinho, entendeu? Vai dormir tarde e acorda mais tarde. Voltando aqui um pouquinho na questão do colégio adventista, no caso aqui em Cachoeiro vocês estão até o 9º ano que você falou? 9º ano, isso. Antiga 8ª série, né? Antiga 8ª série. O ensino fundamental que a gente chama. A nível Brasil ele tem aí ensino... nós temos universidades com programas de pós-graduação completa, né? Nós temos universidades, me perdoe gente, quem estiver assistindo aí se eu esqueci de alguma. Temos na região sul, no Paraná, temos em São Paulo, temos na Bahia, temos em Minas, temos no Amazonas, universidades, né? E todas aí, graças a Deus, muito bem. Implementação do ensino médio para Cachoeiro, tem alguma previsão?
Queremos, previsão não temos. É porque é um processo, né? É um processo, tudo exige uma adequação física do espaço também, né? Com esse novo ensino médio que veio, então exige algumas questões que hoje ali a escola não foi... Quando a escola foi construída, né, foi pensado de um jeito, que ali era um SESI, né? Acho que o pessoal do Cachoeiro, todo mundo sabe, né? Não é segredo para ninguém. Então foi pensada de um jeito, e aí hoje a estrutura que a gente tem lá, a demanda que a gente tem, ocupa praticamente a escola toda, né? Então precisaria se criar uma nova estrutura de salas de aula, de laboratório, mais, né? Para tudo isso. Então tem a previsão, é a nossa intenção, mas não tem a previsão, aliás, né? A nossa intenção, mas não tem a previsão. Essa questão da escola, assim... hoje estão se falando muito de escola integral e tal, durante o dia todo, isso se falando de órgão público, né? Sim, escola pública. Sim. Mas a gente meio que assusta, né? Deixar uma criança dentro da escola, pelo menos eu em particular, eu não vejo isso com bons olhos, né? Eu acho que senão você acaba tirando a conexão, né, da criança com família, etc e tal. No caso, na escola particular, assim, não tem esse projeto, não tem essa obrigação de um governo. O governo, eles não estão querendo enfiar isso para vocês fazerem esse tipo de coisa. Não. Não tem essa obrigação. Quando vem aí apresentando o outro lado da moeda, né? Realmente, né, tem essa questão. Mas quando a gente pensa uma política pública referente ao ensino integral, ele está pensando, a pessoa, né, pensando nisso, o que ela está pensando? Ela está pensando que é melhor para o público que ela atende, que é majoritariamente o público de pessoal com a renda mais baixa, que não tem condição de repente estar em casa, a mãe está em casa de repente, ou o pai no contraturno, no período que não está lá para estar cuidando, que de repente não tem a condição de levar para um esporte, para um inglês, para uma música, para um balé, para o judô, seja lá. Esse camarada, talvez, em muitos casos, ele vai sair da escola, para onde que ele vai? Em muitos casos ele vai para a rua, não pode ir para a rua, pode, mas assim, tem um passo depois, qual que é a influência que esse camarada vai receber? Então, de repente, o ensino integral, em muitos casos, é para que essa pessoa, que o pai está trabalhando o dia todo, não tem condição e tudo mais, ele esteja num ambiente que seja seguro no sentido de que ele vai estar lá aprendendo, ele vai estar lá estudando, apesar das questões que a gente já conversou, de ideologia, de empurrar a goela abaixo e tal. Esteticamente parece muito bonito, mas o problema é que podem usar de forma doutrinária. Podem usar. E doutrinária, às vezes, até mesmo para impulsionar Podem usar. Mas aí o professor Cortella, né, ele tem uma frase que eu acho bacana, assim, e eu concordo com ele nesse sentido. Ele fala, muitas vezes não é porque o remédio não está fazendo efeito que a gente vai tirar o remédio. Às vezes talvez seja trocar a dosagem apenas, entendeu? Eu não acho que menos educação seja o problema. Eu acho que é isso. A conversa, o debate público, a gente ir incomodar, né? Por exemplo, a educação é feita quem determina os parâmetros são políticos, mas os políticos são nossos representantes. Então, acho que mais importante que isso é a gente estar envolvido no debate, de ir cobrar, conversar. Poxa, eu sou uma parte da população que eu penso diferente, então eu quero o debate e tudo mais, entendeu? Então, esteticamente é bonito, pode ser utilizado, aí é pensar, né? É dosar, tudo mais. Mas eu não vejo... Parece até um debate pessoal, né? Não, mas... não, gente, são as ideias. São as ideias. São as ideias. Eu não vejo que o brasileiro está preparado para escolher seus representantes. A gente entra numa outra seara. Uma outra seara. E que acaba... né, influenciando isso tudo. A vida como um todo, a educação não está a parte disso, né? No geral, como é que é o pão, o circo, como é que política do pão e circo, né? Uhum. Então, o Brasil ainda é muito isso. Muito isso. E por essas situações, colocam pessoas que dito representantes, mas que são pessoas terríveis, maldosas, infelizmente, entendeu? Não sei se você concorda comigo. Claro. No final do dia é complicado, né? A gente não pode falar muito sobre esse assunto, entendeu? Nem expor muito a nossa opinião. Próxima pauta, né? Simplesmente a minha, né? Mas...
É complicado, né? Trazendo para a questão da educação, sim, é difícil. A educação no Brasil é quase um sacerdócio, de maneira geral, né? É muito complicado, sim, mas eu sou um apaixonado por educação. Eu ainda acredito que a solução é mais educação. A solução, o remédio contra a ignorância é mais educação. Mais educação. Eu só mais acho educação. que, no caso, isso é uma opinião minha, né? No caso das escolas públicas, eu acho que deveria ter mais um investimento a parte de tecnologia, para dar melhor condição do professor poder trabalhar. Sim, com certeza. Para não cair depois sobre ele a culpa de que o professor é ruim. Sim. Tem uma questão que eu acho que ajudaria muito o brasileiro, né? E eu não sei como que se comporta a escola particular nesse ponto. Como que é tratada a questão econômica, né? As pessoas não sabem lidar com o dinheiro. Sim. Então eu acho que esse assunto, né, já passou da hora de ser falado nas escolas, tanto pública quanto privada. Sim. Porque, cara, a pessoa pega o resultado da miséria do Brasil é porque o povo não sabe lidar com o dinheiro. Função disso. A educação financeira, né? É o básico ali. Foi que a gente estava falando em off aqui de algumas situações que, por má administração, né? Justamente. A educação financeira é algo, infelizmente, no Brasil, que ela é deficitária também, de maneira geral. Pouco se fala disso, né? De ter essa cultura de entender. O básico, feijão com arroz. Eu ganho X, eu não gasto X. Sim. Eu gasto X menos tanto. E aí eu vou poupando, vou tendo reservas de emergência, vou tendo tudo isso. E isso é pouco difundido, né? Na educação adventista a gente ainda trabalha, né, essas questões, tanto dentro da disciplina de matemática, tem uma parte que fala muito sobre isso. A gente vai falar sobre juros, por exemplo, né? Explica-se, entra nessa questão. Muito importante, cara. Importante, precisa. Porque a educação, você falou, né, de ensino integral, né? Quando a gente fala de ensino integral, no que diz respeito à educação, a gente pode ter duas ideias do que seja o ensino integral. Ensino integral de estar o dia todo na escola, que é esse debate que a gente entrou, e tem uma outra que a gente procura muito na educação adventista, o ensino integral, no sentido de formar por completo aquela pessoa que está ali. Sim. Entendeu? Sim. E essa formação por completo passa pelos aspectos da vida. Sim, né? Então, o dinheiro, cuidar do dinheiro, por exemplo, faz parte dessa educação integral no sentido de ser completa, né? De ser o intelecto, o físico, né? A gente entende também o espiritual, o social, tudo isso faz parte. E a educação financeira entra nisso. Então, saber, o aluno ter noção de, poxa, um dia você vai começar a ganhar dinheiro, o que se faz com isso? Por que se faz assim? Por que é mais coisa assim? Por que é mais vantajoso comprar à vista e não a prazo? Isso é responsabilidade social, cara. Isso é responsabilidade social no final das contas. Sim. A escola existe, né, para dar um termo técnico, né? A escola nasceu com a ideia, teoricamente, de promover a escolarização. O que é a escolarização? Ensino de química, física, matemática, história, geografia e tudo mais. E a educação é responsabilidade da família. Então, quem educa? Quem pode colocar de castigo? Né? Quem pode repreender mais firmemente? É o pai e a mãe. Sim. E a escola, por N fatores, de como a sociedade está hoje em dia, ela acaba entrando muito na seara da educação também. Entende? Então, a gente ajuda a educar. Não é que a gente educa. Nós somos educadores, mas quem é o principal educador do seu filho? É você. Sim. Né? E a mãe. Quem é? Mas existe uma confusão, né? Que o pessoal acha que o professor, acha que a escola... sim. Tem-se ainda uma visão de que algumas escolas, por exemplo, são reformatórios. Nós não somos. Eu tive na semana passada reunião de pais, né? A primeira reunião de pais para apresentar a escola, os professores, e gosto de falar da questão da disciplina. E eu gosto de enfatizar. Pai, é assim, é porque na sua casa você não tolera que o seu filho seja respeitoso com você, com qualquer mais velho, qualquer adulto, é que você nos procurou e aqui nessa escola não vai ter isso também. Ele não vai desrespeitar. Então, ele vai estar em casa, vai estar ouvindo a mesma coisa. Vai estar na escola, vai estar ouvindo a mesma coisa. Então, a criança vai se cercando e ela vai se educando. Mas a escola auxilia nesse papel de educação que, primeiramente, é da família. Entra na questão de educação financeira e várias outras questões, entendeu? Mas nós somos auxiliadores nesse processo. É porque você pensa de um jeito que você nos procura e concorda com o que a gente fala e a gente vai somando forças. E a ideia é sempre o quê? Não é visando a mim, você, não. É o fulano, é o Beltrano que está lá com
a gente que ele é uma página em branco que precisa ser direcionado, que precisa ser, né, levado. Você até me fez lembrar num videozinho que eu vi aí, esses negócios do TikTok. Não sou contra o TikTok, tá, gente? Que conste nos autos o processo. Não, que a mãe chega assim no portão da escola, né, e tal, com o menino, com a criança. Aí o segurança fala que, rapaz, devido a esse monte de chuva e tal, a escola tá toda alagada. Aí a mãe vira pro menino, empurra o menino pra dentro da sala de aula. Ele sabe nadar. Esse é bom. Na reunião de pais, né? Eu cheguei lá, eu falei, bom dia, dei um bom dia mais animado. O pessoal lá estranhou, bom dia, não me conhece também, né? A primeira vez que estavam tendo contato comigo. Aí deu um bom dia mais animado. Eu falei, não é possível que os filhos de vocês acabaram com toda a energia de vocês nas férias. Vocês já estão ansiosos para mandar as crianças para lá. Mas tem um pouco disso também. E a escola precisou um pouco assumir esse papel, porque, enfim, né, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais ausentes. E aí terceirizaram para a escola algo que não é de responsabilidade da escola. Como diz um ditado popular, né? Bons modos se aprende em casa. Em casa. Justamente. É um clichê, mas é um clichê verdadeiro, né? Não é sim, clichê que deixa de ser. Sim. Por isso que eu tô falando que eu concordo, entendeu? Não tem jeito. Minha mãe me bateu muito. E eu tenho certeza, mãe, se você estiver assistindo, mas eu tenho certeza que eu mereci cada surra. Cada chinelada foi... Não sou muita coisa ainda, mas o pouco que eu sou, muito eu devo. Né? Sim. E hoje, né, a gente tem que fazer todos os parênteses, não estou incentivando espancamento, tá? Então estou falando uma questão de correção. Então, perdeu-se isso, né? Então, o meu pai me batia biblicamente. Batia com a palavra, né? Não. Olha o que meu pai fazia. Ele cortava uma varinha, ungia ela, me batia... de acordo com o que eu tinha errado. Sim. Depois me abraçava e falava que me amava. Nossa, eu ficava muito bravo. Mas você sabe... Mas no futuro, a gente começou a entender, né? Comecei a entender que ele tinha razão no que ele estava fazendo comigo. Você sabe que tinha um professor no colégio lá em Santa Amaro, quando eu trabalhava lá, o professor Paulo Tadeu. E é um cara em quem eu me espelhei muito enquanto eu estava no processo de formação. Paulo Tadeu. Ele dá aula no mesmo colégio há uns 30 anos. Então, ele deu aula para os pais hoje lá e está dando aula para os filhos já. E se continuar, ele vai para os netos e tudo mais. E esse camarada era impressionante. Ele era sempre paraninfo da turma. Então, na formatura, o professor que vai discursar, a turma escolhe o mais querido. Era sempre ele. Tinha uns outros dois lá também, mas eu estou contando o caso dele. Sempre ele um dos, né? Várias turmas, então vários escolhiam. E era impressionante. Ele era chamado, o ginásio, o auditório lá, via chão. Porque os alunos ovacionavam ele. E os pais... A primeira vez que eu falei, assustado, falei, gente, mas ele tá dando dinheiro? O que tá acontecendo? Beleza. E aí, vi isso, e aí observando ele no dia a dia nas aulas, ele era o professor mais criterioso com relação à disciplina. Mais criterioso. Ele entrava, não quero isso, porque você tá conversando e tal, e brigava mesmo, forte, com força. Luxo. Aí hoje um dia eu cheguei, Paulo, mas qual que é a sua, cara? Como é que você consegue? E aí ele me falou um negócio que eu nunca mais esqueci, eu levo isso comigo. Ele falou, Eduardo, quando você briga, quando você chama atenção, quando você repreende o aluno com a vontade, com a intenção de querer o bem dele, a criança percebe. Por fora ele fica todo bravo, não. Mas por dentro ele está te agradecendo. Sim. E eu vi ali na questão dele o reflexo disso. Ele era o mais querido, ele depois virava amigo dos alunos, ele, esse aqui mora aqui, esse aqui tal, que não sei o quê. Tinha um histórico muito querido, ele e a esposa dele. Então, eu levo isso para a vida. E talvez estejamos, adultos, perdendo um pouco disso. De entender que nós somos responsáveis pela formação deles. E educar dói, educar é ruim, educar é falar tá errado. Ninguém gosta, né? Faço uma analogia com o trânsito.
Ninguém gosta do radar, mas se não tem aquilo lá, como é que vai? Como é que se educa uma sociedade, por exemplo? Então, não estou aqui falando que tem que ser um autoritarismo, mas tem que ter essa questão, sim, precisa ter. Essa questão da conversa, do Da carinho, conversa, do diálogo. da bronca quando precisa ter, elogiar quando tem que elogiar, repreender quando tem que repreender. Eu levei meu menino para fazer aula de jiu-jitsu lá e ele perturbou demais a aula. E aí o professor, o instrutor principal não estava ali observando ele, né? E aí tinha um outro que pega mais leve. Aí na hora que ele saiu, eu falei assim, quando você chegar em casa, você vai pagar 100 polichinelo, tá? Não, papai, não agredi ele. Só cheguei em casa, fez 50 polichinelo, parou 1 minuto, fez mais 50, fui lá e abracei ele e falei, ó, você não pode ficar fazendo isso não, cara. Você vai na aula para você prestar atenção. E é assim que eu comporto com a minha vida, com meu filho, cara. Se eu tiver errado, eu vou chegar e vou conversar com ele. Sim. O mundo tem consequências. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Mas a gente quer privar os nossos filhos disso, né? Das consequências. Você falou uma coisa interessante aí tem um radar? Nós temos que respeitar. Eu prestei serviço para o falecido reverendo Jader. Né? Ele foi presidente das igrejas presbiterianas aqui do sul do estado. E teve uma vez que o filho dele não pôde levá-lo em Muqui, ele me pediu para me levar. Todas as vezes que a gente passava no quebra-mola, muito interessante isso. Ele falou para mim assim, você sabe o que o quebra-mola fala para gente? Eu falei, não, reverendo. O que o quebra-mola fala para gente? O quebra-mola fala o seguinte, desculpe, Senhor, por atrasar sua viagem. Mas é que o povo dessa cidade é muito mal educado. Faz sentido. Entendeu? Rapaz, eu gravei isso. E fica pra... Você foi me falar sobre o radar, você respeitar, né? Um exemplo que você deu. Então eu lembrei dessa situação que o reverendo Jader falava. Foi a viagem toda ele falando isso, cara, muito interessante. Mas infelizmente, né? A gente, uma vez que decida viver em sociedade, como nós vivemos, eu não posso fazer tudo que eu quero, né? Verdade. E a gente quer privar os nossos filhos disso, né? A gente esquece que são as nossas frustrações que moldaram o nosso caráter. E assim, falo de mim, eu não sou muita coisa, mas o pouco que eu sou foi fruto de muita frustração, foi fruto de muita abnegação de muita coisa, foi fruto de muito aprendizado, de muito suor. E, de repente, a gente se depara com uma geração que não pode ter isso. Mas por que não pode, gente? Faz parte da vida. Sim. Faz parte da vida. Não tem pra onde correr. Como é que faz? Como é que se livra de consequências? Se alguém descobrir, por gentileza, escreve um livro que você vai ficar trilionário. Se não fizer esses ajustes hoje, vai ser criança depressiva, vai ser uma pessoa... Vai sofrer demais. Gente, sofre. Eu tenho aí 12 anos, né, na área da educação. E eu vejo o que eu já vi de crianças que você via que ela estava sofrendo. E a forma de se expressar era batendo, era xingando, era extravasando, sofrendo porque ela estava demonstrando, eu não consigo lidar com a frustração, eu não consigo ter o limite, entendeu? Então o apelo que fica é esse, né? Que gente, vamos dar limite para as crianças, precisa, né? Como a palavra diz, que seja o seu sim, sim, e o não, não, precisa ser assim, precisa ser ali, pontual. Ó, se você fizer A, acontece B, não tem como. O pai te ama, a mãe te ama, mas existe a consequência. E quando não estivermos aqui pelas nossas crianças? Verdade. Quem que vai? Aqui, a gente já está praticamente no final, mas... Rapaz. O papo tá muito gostoso. Show. Poxa, que Poxa, eu quero te trazer para um outro assunto aqui. Vamos marcar. Mais para frente aí, já que você fala de história, né? Bora. Um pouquinho sobre questões de Israel e tal. Legal, bacana. Eu queria fazer um papo sobre isso aí. Vamos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim sobre o ensino, né, que vocês têm aí, disponibilidade e tal, como que faz, e também a questão da faculdade à distância, que a gente praticamente não tocou no assunto, mas que vocês estão trazendo aqui para Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado. Legal, então vamos lá. Momento merchan, então, pouquinho, né? Com licença, peço licença aqui, mas nós somos educação adventista, como eu disse, mais de 125 anos, né? Já que não sou bom em exatas, aqui no Brasil. Nós promovemos uma educação que a ideia é formar cidadãos úteis
né? A ideia de utilidade é aquilo que não tem um fim em si mesmo, ou seja, que tudo que tem não guarde para si, mas que seja útil à sociedade, que seja útil ao próximo, tá? Nós oferecemos do maternal ao 9º ano, tá? Nós ainda temos algumas vagas, mas corram que nós temos poucas vagas. Graças a Deus o colégio tem crescido, o colégio é uma crescente de número de alunos, e isso é fruto obviamente, de trabalho, de um processo que tem acontecido, tem chegado agora, mas os outros fizeram um trabalho, a ideia é complementar. Você encontrar a educação adventista, uma educação pautada em princípios e valores, tá? Princípios e valores cristãos. Nós temos a Bíblia como a nossa referência. Nós ensinamos matemática, nós ensinamos o português, nós ensinamos história, geografia e tudo mais. Mas a base de tudo isso são os princípios e valores que nós entendemos que são necessários. Mais do que ser caros, mais do que serem bonitinhos, esteticamente bonitinhos, né? Como você colocou ali, num outro contexto, mas que são necessários para a nossa sociedade, tá? Nós sim valorizamos a disciplina na nossa escola, nós cantamos o hino nacional na nossa escola, hoje inclusive, todas as quinta-feiras nós cantamos, nós temos momentos em que a gente traz assuntos diversos para as nossas crianças, nós temos um grupo de professores qualificados, e tudo isso está à disposição, tá? Não tenham medo, falando ali para a câmera, né? Não tenha medo de nos procurar, não tenha medo de conhecer, dê uma chance de ir lá conhecer, de ver o que é educação adventista. Tenho certeza que não vão se decepcionar. Tenho certeza que você encontrará algo ali que vai ser diferente, que vai não apenas te ajudar o seu filho a passar num instituto federal, numa faculdade concorrida mais para frente, mas algo que vai para a vida. A gente acredita muito nessa educação que transforma para a vida. Tá? E sobre o Polo EAD, nós temos diversos cursos, né, que são autorizados para serem ofertados à distância, na modalidade de distância, tá? Cursos de graduação e pós-graduação pela faculdade do UNASP, tá? O Centro Universitário Adventista. Então, cursos como administração, pedagogia, curso de pós-graduação em gestão escolar e outras coisas mais, nós temos lá. Pode procurar pelas nossas redes sociais, pode dar uma googada lá do polo do UNASP. Eu posso também deixar o link depois para, se vocês permitirem, obviamente, deixarem lá para o pessoal darem uma acessada. Sim. Nós temos vagas lá, são cursos bons, são cursos reconhecidos pelo MEC. O UNASP é uma universidade muito boa, reconhecida pelo MEC, ela tem 3 campos maravilhosos, 3 campos gigantes lá na região de São Paulo, e tem agora também essa extensão, então, esses polos pelo Brasil, tá? Cursos que são reconhecidos, que são chancelados, que são cursos muito bons também. Antes da gente encerrar aqui, né, eu quero agradecer ao Luciano, né, que é um dos membros aqui da Igreja Adventista, o Luciano da Bom Chá, né, é uma empresa de suplementos naturais. Muito obrigado, Luciano. Também ao Vinícius, né? Vinícius, nosso coordenador. O coordenador que também contactou com você. Ajudou a fazer a ponte. Fazer essa ponte aí. Eu agradeço essa galera aí que nos ajudou. Ele é uma... prazerzão estar com você sempre. Mais uma vez. Obrigado. Poxa, prazer. Obrigado. Estava ansioso, estava nervoso. Falei, será que vai render alguma coisa? Não, alguma coisa ia render. Acho que alguma coisa ia render. Eduardo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, uma boa noite, viu? Um abraço. Valeu, galera. Boa noite. Beijo no coração. Deus abençoe.